Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aluguéis aqui na Suíça. No último vídeo nós falamos sobre comprar imóveis aqui na Suíça. Agora chegou a vez de falar sobre aluguéis. Naquele outro vídeo eu já te dei uma visão geral aqui do mercado na Suíça no ano de 2024. Falei sobre preços, falei sobre demanda, falei sobre a taxa de juros. Então, inclusive, se tu não viu aquele vídeo, eu te sugiro olhar, porque lá eu te dou várias informações que vão ser complementares às informações desse vídeo aqui. Mas o que a gente não falou naquele vídeo é sobre o custo do aluguel. Então eu trouxe uma tabela aqui muito interessante. Nessa tabela a gente tem o valor médio do aluguel aqui na Suíça, tá? Para qualquer tamanho de casa é realmente o valor médio geral. E esse valor médio geral, ele é de 1.451 francos. Sendo que a maior média geral é do cantão de Zug, de 1.931 francos, e a menor é no cantão de Jura, com 981 francos, que é realmente muito pouco. E aí, mais interessante ainda, nós temos ali a média por número de quartos. Então, um quarto, a média é de 872 francos, enquanto que 6 quartos ou mais, a média de 2.514 francos. E eu diria que essa tabela aqui realmente é uma tabela muito boa para tu se guiar na hora de escolher o teu aluguel. Pelo menos quando eu comparo o meu aluguel aqui, eu acho que realmente faz bastante sentido, porque a lógica seria mais ou menos assim, né? Se tu tá morando numa cidade maior, mais populosa, e o teu aluguel é maior do que a média aqui, faz sentido. Por outro lado, se tu tá indo morar numa cidade menor e tu tá pegando ali o mesmo número de quartos da tabela e o valor que tu tá pagando de aluguel é maior do que a média, não faria sentido, né? Afinal de contas, deveria ser menor, porque tu tá morando numa cidade menor, que tem menos demanda, então faria sentido tu pagar menos. E assim como eu falei naquele vídeo, tem um peso muito grande das taxas de juros aqui em cima do valor dos aluguéis, assim como, é claro, o aumento na população. O aumento no número da população, ele provavelmente vai continuar aumentando, imigrantes vão continuar vindo pro país, né? Não necessariamente imigrantes ilegais e toda aquela situação que está acontecendo no restante da Europa, mas de fato imigrantes, assim como eu, que vem para a Suíça, vem morar aqui, assim como talvez tu que está assistindo esse vídeo, que quer vir aqui de forma legal, quer aplicar para o visto. E bom, isso é meio que uma constante, vai continuar subindo e tudo, mas as taxas de juros, elas sim tendem a baixar, e elas já vêm fazendo isso. Eu mostrei isso naquele outro vídeo, mas eu tenho que introduzir isso aqui para a gente continuar essa conversa. Então, como a gente viu nos últimos tempos, as taxas de juros aqui na Suíça, elas estavam mais altas e agora elas baixaram, sendo que de 2015 até 2022, a taxa de juros aqui era de menos 1%. E o SNB deixou claro que ele vai continuar baixando a taxa de juros até ela chegar a um patamar ali próximo de zero. Assim como no vídeo de compra de imóveis, eu vou te mostrar exemplos reais de imóveis sendo alugados aqui na Suíça, qual o preço deles, qual o tamanho deles e qual a localização. Mas antes, eu vou te dar aqui algumas dicas e te explicar algumas coisas sobre como que funciona o aluguel aqui na Suíça, que é sim diferente do que eu pelo menos vivenciei no Brasil, e vai ser importante para guiar esse vídeo aqui. A primeira coisa, então, é que normalmente quando tu vai pagar um aluguel, esse aluguel ele não inclui apenas o aluguel. Ele normalmente inclui também os gastos aqui do ambiente comum. Então, ali, a recepção do prédio costuma ter uma luz, costuma ter, tipo assim, um aquecedor do prédio mesmo. Tu tem uma pessoa que provavelmente vai limpar o prédio que tu mora, e aí esses gastos é tu que paga também. Porém, eles já vêm embutidos no preço do teu aluguel, assim como a tua água, tá? A tua água, normalmente, ela vem inclusa também. Às vezes, a conta de luz também, mas eu vou me basear aqui pela minha experiência. Esses gastos, eles vêm inclusos, mas no final do ano existe uma contabilidade ali que é feita e eles auferem a diferença entre o que tu pagou e o que realmente foi gasto. Se eles gastaram mais do que tu pagou, no final do ano tu vai pagar a diferença. Se eles gastaram de menos, eles vão te devolver uma parte do valor. E eu até imagino o que tu tá pensando, e sim, se tu desconfiar que na verdade não tá certo, tu pode pedir ali as invoices, tu pode pedir de fato comprovações e eles vão ter que te dar por lei. Eu falei que a energia elétrica ela pode estar inclusa, mas normalmente o que acontece é que ela não tá inclusa, a energia elétrica tá no teu nome e tu vai receber pelo correio, normalmente trimestralmente, tá? Então a cada trimestre tu vai receber ali uma conta que não é ainda a tua conta definitiva, mas é uma conta baseada nos gastos que tu teve no passado de luz. Então, com base nesses gastos que tu teve no passado de luz, eles vão te mandar uma conta mais ou menos com o que tu iria ter gasto no ano passado, e aí no final do ano tu vai ter um esquema parecido. Eles vão fazer a contabilidade pra ti e vão ou te dar um crédito ou vão pedir pra tu pagar o que tá faltando. Eu sinceramente não entendo porque que a luz é assim, não entendo porque que eles já não medem direto quanto que tu gasta e te cobram certinho, mas é assim que funciona. Outra coisa muito importante quando a gente tá falando de aluguel é que tu tem que ler o teu contrato, tu tem que ler e entender o teu contrato, não simplesmente sair assinando qualquer coisa, porque às vezes o que tá no teu contrato ali vai ser relevante pra ti. Por exemplo, o apartamento em que eu moro, eu não posso ter animal de estimação, de um horário até um horário que eu não posso, por exemplo, tocar instrumentos musicais, e é comum inclusive tu encontrar apartamentos e imóveis nos quais tu nem pode tocar instrumento musical. Além disso, o teu contrato vai dizer até onde a tua
responsabilidade é limitada. Por exemplo, no meu caso, se uma lâmpada queima, eu tenho que trocar essa lâmpada. Eu tive uma situação que eu já contei aqui no canal, onde tava ali na cozinha, a gente comprou uma torradeira chinesa, baratinha, a gente espetou a torradeira na tomada, eu acho que eu apertei demais a torradeira e ela explodiu, então ela explodiu, o disjuntor caiu, só que não era o disjuntor aqui do apartamento, era o disjuntor central do prédio. E aí eu não sabia nem onde era pra ir lá e ligar de novo. Então eu avisei a imobiliária chamou o cara, o técnico ali de eletricidade, e no final eu tive que pagar essa conta. E aí eu fui lá, olhei o contrato e tudo, achei meio estranho, porque o problema não era dentro do apartamento, mas sim fora, só que claro, foi causado por um problema que eu causei aqui dentro e realmente era algo que eu tinha que pagar. Então é muito importante tu sempre ler o teu contrato para não ter nenhuma surpresa depois. E um problema muito comum que a gente tem aqui é com fungo, principalmente no inverno, é claro, porque tu vai querer deixar tua casa fechada, às vezes daí quando tá um pouco mais quente tu abre e aí as coisas ficam úmidas, então tu tem que tomar cuidado porque se tiver fungo nas paredes e não for algo na parede mesmo que tá tipo assim saindo água e infiltrando, e sim pela forma como tu tem cuidado do imóvel, tu vai ter que pagar a pintura, tu vai ter que pagar os reparos, então toma cuidado com isso. Eu conheço uma pessoa que trabalha com isso em Zurique e é engraçado que volta e meia a gente fala sobre isso e essa pessoa conta que os clientes vão lá, chamam a imobiliária, dizem que tá com problema, só pra imobiliária ir lá, no caso ele, e falar pro cliente que não, na verdade isso é responsabilidade dele e que ele tem que consertar. Outra coisa que eu não posso deixar de falar pra ti aqui sobre é o calção. Então quando tu vai alugar um imóvel, tu vai ter que pagar um calção, desculpa, pagar não, é um depósito que tu faz e que ele vai ser devolvido na hora que tu sai desse imóvel, ou é claro, se tu causar algum dano ao imóvel e não quiser pagar, eles vão subtrair isso do teu calção. Mas não se preocupa, tá? Porque tu não precisa necessariamente fazer um depósito no calção. Muitas imobiliárias aceitam o serviço chamado Swiss Caution, que é um serviço que tu paga ali 180 francos por ano, mais ou menos, e eles vão garantir esse calção pra ti. É claro que se tiver um problema no imóvel, tu vai ter que pagar, mas pelo menos tu não vai ter que dar um calção pra imobiliária. Além disso, é muito provável que o teu contrato vai ter um período mínimo de permanência que tu vai ter que respeitar, e se tu não respeitar, tu tem que encontrar outro inquilino para te substituir naquele contrato e que vai assumir aquele contrato pelo restante período de tempo. Esse período de tempo normalmente é de 3 a 6 anos. É muito difícil tu encontrar um período de permanência de apenas 1 ano, como eu sei que é muito comum no Brasil. Então tenha isso em mente na hora que tu estiver procurando o teu imóvel aqui na Suíça. É possível tu alugar um imóvel já mobiliado? Sim, é possível, e normalmente tu vai pagar um premium ali na tua mensalidade por mês. Então um imóvel que seria 1.400, tu provavelmente vai acabar pagando 1.600, 1.700 francos. Isso que eu vou falar agora talvez pareça óbvio, mas na verdade não é. A Suíça é um país pequeno, pode parecer que vai ser o mesmo aluguel em todos os lugares, mas é claro que não. O preço varia sim de região para região. Se tu morar numa metrópole grande como Zurique e Geneva, esse preço vai ser mais caro do que se tu morar numa cidade mais retirada, como por exemplo Blenheim ou uma vilinha no Vale Madia. Então esse é outro fator a tu levar em consideração. Se tu for uma pessoa que trabalha remoto, não precisa ir no escritório, talvez tenha renda vindo de fora, tu provavelmente vai se beneficiar podendo morar numa região um pouco mais afastada dos grandes centros urbanos, onde os valores são muito maiores, como tu vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, vou te mostrar agora. Vamos começar então com alguns exemplos de Zurique. Eu sei que muitas pessoas quando vêm para a Suíça pela primeira vez, às vezes nem têm uma oportunidade de emprego e pensam muito sobre a cidade de Zurique, onde existem mais oportunidades, querendo ou não. Claro, assim como Geneva e outros grandes centros urbanos, mas para esse exemplo eu estou usando aqui Zurique. Então eu peguei um exemplo que seria provavelmente assim, o início de tudo. Um quarto em Zurique, de 20 metros quadrados, que fica no 5º andar, e o preço dele é de 1.000 francos. E é isso aí, tu vai ter um quarto em uma cozinha que tu vai dividir com outros parceiros ali, né, que vão estar no mesmo imóvel, e o banheiro que também vai ser dividido. Mas, querendo ou não, é a porta de entrada de muita gente para começar a morar aqui na Suíça. Eu trouxe daí depois um outro exemplo para alguém que talvez já tenha uma oportunidade de emprego em algum grande centro, como Zurique, que é de um apartamento 3.5 quartos de 85 metros quadrados. Que, como eu expliquei naquele vídeo sobre comprar imóveis aqui na Suíça, um apartamento de 3.5 quartos quer dizer provavelmente que tu tem uma cozinha com uma sala grande e mais 2 cômodos. E nesse caso aqui, ele custa um aluguel de 2.350 francos por mês, e tu pode ver aqui que ele é bem legal, assim, né? Tipo, eu peguei um exemplo bom, porque tu consegue encontrar alguns um pouco mais baratos, mas eu achei que não era um lugar tão legal de se morar. Tentei encontrar aqui o meio termo. Depois, subindo um pouco mais de nível, também 3.5 quartos, 85 metros quadrados, mas agora com um aluguel de praticamente 4.000 francos. Uma sacada legal. Ele tem aqui uma sala bem iluminada, muito legal esse apartamento, eu achei ele da hora, e provavelmente é um nível de apartamento aqui para alguém que já tá mais estável, talvez com 2 pessoas na casa ganhando um
bom salário morando em Zurique. E o meu objetivo aqui com esses 3 exemplos foi meio que te mostrar aqui alguns degraus, né? Tô começando ali morando num quarto, que inclusive foi um caso, foi meio que o que aconteceu comigo e com a minha esposa, que a gente chegou e a gente morou não num quarto, mas num apartamento, um loft que se fala, onde era um quarto com a cozinha ali junto e aí tinha um banheiro. Depois um apartamento já um pouco melhor. Mas assim, Zurique é Zurique, né? Geneva é Geneva. São os grandes centros. O que a gente consegue encontrar em cidades menores? E quando eu digo cidades menores, não é uma vilinha ali de 20 e poucos mil habitantes. Não, eu tô falando de fato de cidades como, por exemplo, Chur. Então, eu tenho aqui para ti um apartamento de 3,5 quartos, ele tem 62 metros quadrados, fica no 4º andar e fica na cidade de Chur, que é uma cidade grande, é o centro de Grisons, né? E ele fica de fato assim, ó, bem no centro, pertinho do rio que cruza a cidade. Eu achei um apartamento muito legal, muito bonito. Ele parece que foi reformado recentemente, eu acho muito da hora esse chão de madeira. E Chur também é uma cidade que tu tem várias oportunidades. Eu também trouxe aqui um apartamento de 3,5 quartos, 100 metros quadrados no 2º andar, na cidade de St. Moritz, que foi a cidade na qual consegui lá o meu primeiro trabalho aqui na Suíça como programador. É um imóvel que o aluguel dele é de 2.200 francos por mês. Muito bonito, eu achei, tipo assim, ó, grande pra caramba. Ele fica bem no centro ali da cidade. No caso, não no centro comercial ali, famoso, com os hotéis e as lojas de luxo, mas mais retirado do outro, quase que do outro lado do lago. Eu trouxe aqui também um exemplo da cidade de Lausanne, que fica bem próximo do lago ali, não tão próximo, mas próximo, relativamente próximo. É um apartamento que eu achei muito legal, muito bonito, tem uma sala grande, tem a cozinha, ele não parece que foi reformado muito recentemente, mas também não é um apartamento velho. O custo aqui do aluguel por mês é de 1.830 francos, sendo que, olha só, 1.700 é o aluguel em si e 130 são os custos adicionais que eu falei que vem embutido no aluguel. E no final do ano tu tem a contabilidade final. Agora tu vai começar a ver de fato uma grande diferença entre os apartamentos. Bem no centro de Bellinzona, que é como se fosse a capital do cantão aqui de Ticino, e o custo por mês desse apartamento é de 1.100 francos. E é um apartamento aqui muito legal, muito bonito, parece que foi reformado recentemente. É um apartamento que fica muito próximo da estação de trem, bem naquela rua principal. Bom, se tu já foi para Bellinzona, tu sabe do que eu tô falando. E realmente, assim, eu acho que é um preço muito acessível para tu morar numa cidade ali que fica próxima de Milão, fica na linha de trem que vai para Zurique, por exemplo. Esses apartamentos que eu tô te trazendo aqui, o preço deles é para ser da média para baixo. Nenhum deles aqui é um preço muito alto. Se tu estiver procurando mesmo ali, olhando várias opções, tu vai ver que tem apartamentos com uma configuração parecida da que eu tô falando aqui por um preço muito maior. O próximo é um que eu achei muito show. Eu até fiquei pensando aqui qual que é a pegadinha dele, na verdade, porque é um apartamento na cidade de Lugano, fica muito próximo do lago. Eu acho que dá uma caminhada assim de 5 minutos até o lago. Muito bonito também, por sinal. É um apartamento de 3,5 quartos, 75 metros quadrados, fica no 3º piso. E eu acho que a questão aqui com esse apartamento é que provavelmente no verão ele deve ficar muito quente, porque ele provavelmente é o teto e as janelas do apartamento são embaixo e pequenas, tá? Então eu acho que é por isso que ele é tão barato. Mas assim, é uma região muito linda, porém é um apartamento muito lindo e tu vai estar pagando um aluguel de 960 francos por mês. Ah, olha só, acabei de olhar aqui. Na verdade, o cara aqui ele botou um anúncio de um quarto que ele tá alugando, tá? Então na verdade ele tá alugando o quarto aqui e não, lógico, o apartamento. Bem que eu achei que era bom demais pra ser verdade, né? E tu tem que ficar atento com isso, porque muitas vezes as pessoas que estão alugando quarto, elas vão lá, colocam um apartamento inteiro lá no anúncio, colocam o preço do aluguel, como se fosse o preço do apartamento inteiro, e aí tu vai olhar a descrição e na verdade não. Na verdade é um preço de um quarto só, tá? E eu tenho olhado isso pra todos, então esse aqui é o único que fez isso. O próximo aqui então é um apartamento de 5,5 quartos, bem grande, 110 metros quadrados. Antes de eu falar o preço do aluguel, dá uma olhada aqui nas fotos, ó. Bonito demais, claramente reformado recentemente. Tu deve estar até olhando ali, não sei se tu viu as lâmpadas ali em cima, né, tipo penduradas, na verdade o fio das lâmpadas. É porque é muito comum que quando tu saia do apartamento, quando tu entre, tu coloque as tuas lâmpadas e quando tu saia, tu leva as lâmpadas contigo. É mais comum do que tu imagina isso acontecer. Então, se tu for alugar em um apartamento que não tenha lâmpadas, é porque tu tem que colocar essas lâmpadas, tá? Então, se tu alugar um apartamento aí sem lâmpadas, tu vai ter que provavelmente providenciar as lâmpadas tu mesmo. E o aluguel desse cara é de 1.150 francos e ele fica de frente pro lago, de acordo com o que tá dizendo aqui a descrição e o mapa. Realmente uma região muito privilegiada, mas provavelmente tu teria que ter um carro para morar aqui no lugar onde fica esse apartamento. E o último que eu tenho para te mostrar aqui é um apartamento também lindíssimo,
Todos que eu separei aqui eu achei bonitos, na verdade. E ele tem um aluguel de 1.260 francos por mês. Ele é um 3.5 de 100 metros quadrados e fica em Ponte Tresa, bem perto ali do rio que passa, que cruza a cidade em direção ao lago. E pô, parece um lugar muito legal de tu morar, né? Tu fica perto da Itália, tu pode fazer tua despesa na Itália, tu tem restaurantes ali na volta muito legal e ao mesmo tempo tu vai estar tendo os benefícios de morar na Suíça. Bom, que nesse caso aqui, morando ali, provavelmente vai ser só pagar um aluguel mais caro, porque tu vai estar morando praticamente na Itália. Talvez valha até mais a pena nesse caso aqui tu morar do outro lado da fronteira. Bom, esse vídeo aqui foi um resumão sobre aluguel aqui na Suíça. Eu te trouxe um pouco de tudo aqui, te dei algumas dicas, te falei um pouquinho sobre a situação atual imobiliária aqui na Suíça, te mostrei exemplos reais de aluguéis que estão sendo praticados aqui atualmente. Se tu for membro aqui no canal, fica de olho porque eu vou lançar um vídeo falando sobre aluguéis aqui na Suíça, onde eu falo um pouco mais sobre a minha experiência própria, te passo dicas de como tu pode encontrar um aluguel temporário estando ainda no Brasil, como depois tu pode encontrar um aluguel aqui na Suíça que não seja temporário, né? Um aluguel em um lugar bom, que a imobiliária não vai te sacanear, como pode saber se pode confiar na imobiliária ou não. Enfim, e se o teu objetivo for se mudar para a Suíça, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. Clica aí em Seja Membro, assiste o vídeo introdutório e descobre como que a área aqui de membros pode te ajudar a chegar até aqui. No mais, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo aqui. Eu realmente busquei aqui te trazer informações úteis que vão te ajudar na tua pesquisa sobre morar na Suíça. Se tu gostou desse vídeo, então eu te convido a curtir ele, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!